Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da Ordem Podcast, o seu podcast sobre a Ordem Paranormal. O meu nome é Nana e vocês podem me conhecer ou não no Twitter por @Zerbit. E junto comigo eu tenho... Opa, eu sou a Júpiter. Vocês podem me conhecer lá do Twitter, do @LirosTacorren. E a gente tá aqui para apresentar, né, o nosso podcastzinho, o nosso projetozinho que a gente planejou um pouquinho aí para apresentar, falar um pouco sobre o RPG, falar um pouco sobre teorias, sobre comentar algumas coisas dos episódios, das temporadas, tudo como tá acontecendo e tal. Exato. A gente espera que vocês gostem e que vocês participem com a gente, deixando seu comentário, deixando sua teoria, tudinho aqui. Tá bom? Então vamos começar? Vambora? Vambora. O que você acha da gente começar falando sobre o Segredo na Floresta, esse término, esse link entre o término do Segredo na Floresta, o começo da desconjuração, tudo dá pra perceber que bastante coisa aconteceu, né, entre o final de O Segredo na Floresta e até o início dessa temporada. Muita coisa mudou, somente por causa daquele final, né, que o Thiago morreu. Eu dou um sorriso, eu fecho o olho e puxo o detonador. Você acha, que impacto você acha que, assim, a morte do Thiago teve em cima dos personagens? Nossa, total. Principalmente ali nos personagens que já eram da Ordem antes, já eram da equipe E antes, né? Arthur, Joey. A gente sabe, né, o quanto a Liz e o Thiago eram próximos, não é mesmo? Tipo, com certeza. Eles eram praticamente irmãos. Eles vêm dessa amizade desde a primeira temporada. Desde lá com o Daniel, com o Alex, eles eram da primeira equipe e eles trouxeram essa amizade até a segunda temporada. E aconteceu tudo o que aconteceu, né? A Liz perdeu muita coisa, não só agora, mas todo o backstory da personagem é todo em volta dela, perdendo pessoas e cada vez mais tendo essa história toda trágica por trás de todo o backstory da Liz, né? Sabe que o que você fez hoje não foi em vão. Eu perdi 2 pessoas. Eu perdi 2 amigos. E você quer me falar que não foi em vão? Com certeza. E eu acho que, assim, com o término do Segredo na Floresta e tudo aquilo que aconteceu, o que eles viram, o que eles vivenciaram... Santo Berço. Principalmente o que aconteceu para a própria Ordem, para o Senhor Veríssimo, a gente já tem aí comprovado que agora eles vão começar a usar outros métodos para tentar acabar com o ocultismo, né? Que antes era exoterrorismo, agora é ocultismo, que é o uso do próprio ocultismo, né? E aí nós temos a troca toda da personalidade da Ordem, que é essa coisa de utilização do ocultismo, tem a base. Agora o nome mudou, não se chama mais Ordem da Verdade, agora é a Ordem da Realidade, Ordem Realitas. E a gente se vê de cara com um mundo que é realmente mais brutal. E eles estão começando a se integrar nesse mundo que eles estão começando a ver como são as coisas. E igual o Senhor Veríssimo falou no último episódio, combater fogo com fogo, né? Exatamente. A gente percebe já uma diferença bem grande entre o Segredo da Floresta, que agora a gente não tem mais só uma missão. Eles não estão indo só uma equipe numa missão. Eles estão ali no universo, como o próprio mestre fala, como o próprio Celtic comenta, que eles estão ali no universo inteiro destruído. O caminho da desconjuração dessa vez... Eu segui um caminho um pouco diferente do Segredo da Floresta. No Segredo da Floresta, eu escrevi um roteiro de um caso, uma história que eles tinham que desvendar. Eles tinham que desvendar o mistério de Santo Berço. Só que pro Desconjuração, não é só uma história. Eu escrevi um mundo inteiro. Eu expandi o universo. A Ordem tendo que lidar com muitas coisas ao mesmo tempo. E é um universo muito mais brutal, como nós próprios
palavras do mestre, não é mesmo? Muito mais brutal. E não apenas isso, a gente tem aí a introdução de um novo sistema para o próprio RPG, que é um sistema que tem as bases do Call of Cthulhu, que foi o sistema utilizado no primeiro RPG, mas agora o Selbo conseguiu manejar ali algumas regras, trouxe alguns mecanismos novos para o universo. Foi uma coisa que eu achei bem interessante nessa nova temporada, que a gente ainda tem muita coisa para ver aí pela frente, eu acredito. Principalmente a questão das artes agora, que, olha, as artes estão fantásticas, meu Deus. Que trabalho incrível dos artistas, dos novos artistas, né, agora da nova temporada. Ficou incrível, total. E não só o trabalho deles foi incrível, como o do Selbit para anunciar essa nova temporada também foi incrível, né? A gente pode concordar que aí, metendo um loucaço, 72 horas corrida, de muito enigma. Nunca mais... Eu sou contador-fóbica, assim. Nunca ver um contador na minha frente, mas tremo toda. Minha 72 filha... horas numa... Não, a primeira coisa que eu fiz quando acabou a live foi desinstalar o House of Da-Vinci, porque eu não aguentava mais ver enigma na minha frente. E agora, vamos pro primeiro episódio? E aí? Vamos. O que você achou do primeiro episódio? A gente começou a temporada com bastante expectativa do primeiro episódio. Foi criado um hype bem grande em cima desse episódio. Foi um episódio bem introdutório, para falar a verdade. Os personagens novos, os players dos personagens eram novos. Muita gente ali tá jogando RPG pelas primeiras vezes ali, ainda tá se acostumando com os personagens. A gente não... diferentemente dos personagens que já estavam antes, como Calango, Guaxinim, eles já estavam ali inteiros com os seus personagens, diferente da atriz, da galera, que eles estavam se acostumando. Apesar disso, foi um episódio com várias novidades, aconteceram várias coisas, o desaparecimento da Liz, que era algo que a gente não sabia, o QG, apareceu ali o Senhor Veríssimo, o QG da Ordem, a apresentação do Tristan, que é um personagem muito importante para o universo, a gente vai comentar um pouco mais sobre ele mais pra frente. Várias mecânicas novas. Foi um episódio que, apesar de ter seus tropeços ali por causa da interação dos players, foi um episódio muito bom. Eu gostei bastante do primeiro episódio. E o que você achou? Eu gostei também. Eu achei realmente um pouco mais paradinho. Para as minhas expectativas, eu aguardava uma coisa assim, logo de cara, um boom back. Papá, o Arthur, papá! E a Eren, pau, pabum! Ok. Mas foi muito bom ter começado um pouco mais calmo para te introduzir realmente nesse universo que a gente tá vendo que é mais brutal. Eu acho que foi uma boa escolha de apresentar personagem por personagem, colocando na tela, e aí dava aquela emoção de quando que ia chegar os que você queria, ou quando, sabe? Isso eu achei muito legal. Isso eu achei muito legal. Porém, no episódio 2, a gente já vê, mesmo que mínima, uma evolução, uma soltura já dos players um pouquinho maior. Tanto é que é um episódio mais intenso, realmente. Tem uma ação da hora, tem monstro, tem tudo que a gente gosta. E uma coisa que eu achei muito interessante que o Joey apresentou pra gente nesse segundo episódio foi o esquema furtivo. Que, cara, eu achei sensacional. Realmente não estava aguardando, não sabia que ia ter. Foi muito interessante. E a estratégia que o Joey usou aí no segundo episódio de se vestir como um deles também foi muito interessante. Foi uma coisa inédita, realmente. Que eu, pelo menos, não estava aguardando. Não estava esperando, né? Não sei você. Então, eu não sei exatamente de onde ele tirou essa inspiração, mas com certeza é algo que a gente já vê que tem futuro, assim, porque você só chegar, como no primeiro episódio, você ter os personagens ali abrindo portas, fazendo barulho, como se nada, como se não tivesse consequência nenhuma. Totalmente. É estranho, né? Agora, quando você tem toda uma estratégia por trás, deixa a coisa mais emocionante. E, querendo ou não, todo o esquema da furtividade, ele dá recompensas no final. Como a gente viu, você pode ter o dobro de
você tem vantagem, o dobro de dano, então isso meio que força os players a ir com mais calma, com mais estratégia pra cima dos monstros, né? Ele dá essa opção justamente porque às vezes você chegar atacando bala em todo mundo, tacando granada, às vezes não é a solução, né? A pessoa que Nossa, chega aquela lá... cena do Joey pegando a capa amarela e tudo aquilo Nossa, foi genial. Eu achei genial. Acho que o foi mestre concorda intensíssimo. comigo que foi incrível, assim. Toda aquela ideia de você pegar a capa e se colocar entre os inimigos, aquilo eu achei genial, de verdade. Também achei, concordo com você. Concordo com você. Isso mostra uma evolução, viu, o Gil? Principalmente no roleplay dos personagens. Sim, sem comentário, pra toda a atuação deles, né? Aquela cena no final do episódio, que tá o Joey e o Kaiser, eles conversando. Joey, e aí? Desculpa por mais cedo, eu sei lá, às vezes eu esqueço que você e o Arthur são as únicas coisas que sobraram pra mim. Se inteirando nos personagens, isso é incrível. Cada temporada isso melhora cada vez mais. A gente vê aí, desde a primeira temporada, a gente tinha essa reclamação de metagame, de um roleplay meio fora dos personagens, mas ao longo de O Segredo na Floresta, até agora, no início dessa temporada, eles estão cada vez mais entrando no personagem, está sendo cada vez mais incrível. A gente consegue perceber também não só o universo mudando de uma temporada para outra, mas como cada personagem também mudou 100%. bastante, assim. O final de Segredo na Floresta foi um final muito impactante, que não tem como você não mudar, né? Toda a história por trás, todo o arco por trás de cada personagem foi se desenvolvendo ao longo desses meses. A gente tem aí o Arthur, por exemplo, que foi um personagem que perdeu tudo, tudo, literalmente. Ele perdeu a família inteira dele. Perdeu tudo. Desculpa. E agora ele tá aí completamente traumatizado. O Guaxinim às vezes solta uma dessas de tipo, ele tá chorando, e ele começa a chorar do nada, e... Quando o César, o Kaiser, ele olha pro Arthur, ele vê que eu tô cheio de lágrima no olho, assim, ó, tá chorando, tipo. Ele tá sempre mais calado, não sei se deu pra perceber isso pra todo mundo, mas eu percebi isso, que ele tá cada vez mais calado, deixando todo mundo ficar mais na dele, começa a chorar do nada, depois de algum ataque, ele tá traumatizado, tadinho, né? Também Sim. lidar com o Deus da Morte não tá fácil, né? Não é pra qualquer um. Não só isso, a gente tem a cena pesadíssima do Brulho se matando, a gente tem a cena pesadíssima do Brulho matando o Arthur, que embora não tenha sido verdade, o Arthur presenciou, porque ele também estava no sonho. Sim, a cena do hotel. A cena do hotel, tudo muito pesado, tudo reflete nas características do Arthur e no psicológico do Arthur também. E aí tá rolando há boatos por aí de que o Arthur agora ele desenvolveu uma espécie de esquizofrenia. O que você acha disso? Olha, eu sinceramente não acho que essa teoria esteja certa. Eu não acho que seja isso. Eu acho que ele só tá mesmo traumatizado com tudo que aconteceu, mas eu acho que esquizofrenia já é um negócio mais longe, assim. Não sei dizer. Acho que só quem pode dizer isso é o próprio Arthur, ou o próprio Guaxinim, no caso, né? E eu acho que ele só tá mesmo muito traumatizado com tudo que tá acontecendo. Não acho que isso seja verdade, na minha opinião, né? Mas vamos ver o que vai acontecer daí pra frente. Eu acho... Tem muita coisa pra acontecer. Eu também. Eu acho que tudo é possível, mas que eu acho que eles não se afundariam em um assunto tão sério quanto é a esquizofrenia nessa situação. Como, por exemplo, o personagem do Luiz, que todo mundo dizia que ele tinha dupla personalidade, transtorno dissociativo de TDI, né? De identidade. Exatamente. E o Luiz deixou bem claro que não é isso, que não é assim, que o personagem dele não é isso. A gente já vai falar sobre o personagem dele, mas não acho que eles introduziriam uma doença tão séria para um RPG, porque, enfim, não é o caso de se falar. Então, acho que o que está acontecendo com o Arthur agora é ele que está passando por uma fase difícil e é isso. Também acho. Mas ele tem ainda a Ivete ao lado dele, né? Que a gente viu que eles são bem próximos. Agora a Ivete também está na ordem. Exatamente. Exato. Gatíssima.
Uma homenagem singela Na verdade, ele também é uma gatinha, não é mesmo? A à Jennifer. Jennifer. Que é uma citação aí a Jennifer de A Ordem Paranormal, a vaquinha do Santo Berço. Com certeza, ele tem aí esses monchinhos iguais a da Jennifer, da vaquinha, e deve estar ajudando ele a superar todas as coisas que estão acontecendo atualmente com ele, etc. E uma pessoa que tá precisando aí de um animalzinho pra se distrair também é o César, né, Gil? Animalzinho, não só animalzinho, mas uma terapia. Foi de um game, um hacker super só com a coluninha torta para um fumante. Um fumante. Um fumante que não consegue olhar no olho de ninguém, que até trocou o nome do nada. Trocou o nome, trocou a identidade, que segundo aí o próprio César, no final do segundo episódio, ele fala que o nome dele trocado, na verdade, é uma forma dele não se conectar com as pessoas, né? E aí eu acabei fazendo esse nome ridículo para as pessoas me chamarem por ele ao invés do meu nome, para ver se eu, sei lá, para ver se eu não me conectava com ninguém de fato, ou, sabe, tipo, tentar não criar laço com ninguém, mas a única coisa que me passou na cabeça agora foi o que a gente passou daquela outra vez. E acho que não vai ser um nome que vai fazer eu parar de sentir o que eu sinto, né? Não só isso, mas também ao longo do episódio ele tem várias crises, parece ter algum tipo de ataque de pânico, sempre tendo alguma crise de ansiedade. Sim. O Joe e o Arthur precisa estar ali, tá sempre tentando ajudar ele. César foi outro personagem que também passou por poucas e boas. Ele perdeu o pai durante a última missão. Sim, que era um pai que ele já não tinha uma aproximação, ele já tinha essa desavença com o pai dele. Por que você acha que eu tô aqui? Você sabe por que eu não abandonei, mas me afastei de você e da sua mãe? Não sei se eu tô tão afim de saber também. Eu queria proteger vocês. Pelo pai dele estar longe dele. E eu acho que, na verdade, o César ele se sente muito culpado, não pela morte do Christopher, mas por não ter se conectado com ele a tempo disso acontecer. Eu acho que ele tem esse peso muito grande na consciência. A famosa frase, né? Não ter dito Te amo na hora que precisava. Exatamente. E no fim do dia eu vou ter que lidar com isso. Lidar com o fato de eu não ter dito te amo na hora que precisava. Essa frase aí própria do César, pesada. Pesadíssima. Exato. E que Não só isso, como ele deixa, né? Dá pra ver como ele tem esse peso de culpa quando ele tem ali a foto do pai ali na mesinha do escritório dele, não só da foto do pai, mas da fotos, né? fotos, Várias fotos. o dispositivo Cris também, que foi uma homenagem a ele, que foi ideia do César. Tem várias dessas memórias do César nessa temporada, lembrando o Christopher e tudo que aconteceu na última temporada. Sim, e eu tô muito ansiosa pra ver a evolução do César, como ele vai lidar com esses problemas que ele tem, como ele vai lidar com a perda do pai dele, porque querendo ou não, ainda é uma perda recente, levando em consideração que o Santo Berço e o que eles estão vivendo agora, ele passou em uma pequena quantidade de tempo. Então, o tempo da cicatrização, ele ainda tá lá. O César ainda tá lidando com isso, tá lidando com o luto, ele tá lidando com o fato de não ter mais a família dele do lado dele, que era o pai dele. E agora, como ele mesmo disse, ele só tem o Arthur e o Joey. Exatamente. E o Joey é outra pessoa que veio cheia de surpresa nessa temporada. Crossfiteiro, marombinha. 10 centímetros a 10 mais. centímetros a mais. Maior que o cabelo do César cresceu em 3 meses. Impressionante. E Virou fã do Joey, não é mesmo? sim, Engraçado interessante. Eu achei interessantíssimo também. Interessante esse movimento de que agora todo mundo é fã do Joey, que todo mundo ama o Joey. E ele não tá só com a nova aparência, mas também continua aí junto com a galera em busca da senhorita Lynch. Mas é isso. Ele
é ótimo pro desenvolvimento do personagem dele, né? Que isso fecha todo o arco de personagem dele, porque ele começou como um jovem perdidaço, né? Que ele foi salvo pelo Thiago e pela Liz no começo da temporada, da segunda temporada. E ele era um cara completamente perdido, completamente inocente no que ele estava fazendo. E chegou nessa nova temporada mudado, né? Depois de tudo que aconteceu. E Totalmente. eu ainda acho que tem muito o que esperar desse personagem. Eu também. Eu espero muito do Joey. Principalmente porque o Joey, ele tá com iniciativas muito interessantes, como a gente já conversou, sobre a furtividade, as ideias do Joey. Agora ele é um cara mais frio, como mostrou pra gente Flamenguista. como mostrou pra gente no que aconteceu com o NPC no elevador, né? Um dos ocultistas, que ele matou o cara, sangue frio. E eu acho que agora o Joey, ele veio pra destruir completamente aquela ideia de pitico, nenezinho que as pessoas tinham nele. O Joey nunca foi pitico, nenezinho. Ele viu os amigos dele serem degolados na frente dele. Ele matou muita gente. No caso, ele degolou os amigos dele, os inimigos dele, no caso. Ele degolou os inimigos dele. E aí o Joey tá mostrando também que agora ele tá combatendo fogo com fogo juntamente com a Ordem. Mataram o corpo do bombeiro, mas mais nada. Eu piso neles enquanto eu passo. Você pisa nos corpos dos... Porque agora não é mais... E ele não não quer saber nada, ele quer saber onde tá a Liz e ponto final. Sim, pronto. Exatamente. Bom, aí a gente tem uma personagem nova, que é jogada pela galera, que é a Erin, essa moça aí que gosta de umas bombas, né, Gil? Te falar que eu senti um pouquinho de falta de exploração da personalidade da Erin um pouco. A Erin é uma personagem muito interessante, mas que eu particularmente não me identifiquei muito. Não sei se é por essa falta de informação que a gente tem dela, provavelmente. Eu espero muito conseguir gostar mais dela nos próximos episódios, porque é uma personagem que eu tô ansiosa pra conhecer o backstory, pra conhecer de onde ela vem, pra conhecer o que ela tem a oferecer à Ordem, e é isso. Então, ela tem o que a gente viu até agora é que ela tem uma ligação forte, né, com o Luciano e o Fernando, e ela tem essa obsessão por bombas explosivas, etc. E isso rendeu algumas cenas bem bacanas no último episódio. Demônio do caralho! Você tá brincando com a pessoa errada! Eu chego mais perto dele. Eu preferiria te explodir. Mas hoje eu vou deixar a Supernova descansando. E aí eu dou um tiro bem no peito dele. A gente ainda tem muito que esperar dessa personagem pela frente. Tanto da Calera, que é uma ótima... uma puta de uma atriz que tá interpretando muito bem, mas ainda tá faltando ali aquele empurrãozinho pra gente ver cada vez mais essa personagem, pra ver se se apega mais àquela personagem, talvez ao backstory dela, não sabemos ainda. Tá no segundo episódio ainda dá tempo de a gente conhecer mais ela um pouquinho. A Calera aí, que é o segundo RPG dela, que ela joga, se eu não me engano, e ela já foi quase a primeira player a morrer, né? 1/11 não é pra qualquer um, né? É só pros fortes. Foi tenso, foi muito tenso. Foi de verdade. Foi um segundo episódio bem tenso. Eu fiquei desesperada. Isso que a gente não é apegada ao personagem, a gente não conhece. Imagina se fosse já, né? Exatamente. Já puxando aí o fiozinho pro Fernando, pro Luciano, que é um personagem bem diferente. Cara, né? muito diferente. Eu fiquei impressionada com a capacidade do Luiz, de verdade, de interpretar duas pessoas completamente diferentes. O Fernando, que é essa pessoa mais meiga, né? Ele é mais tímido, ele é mais na dele, ele é mais, pelo que a gente consegue ver, ele é mais medroso. E o Luciano, que é barra pesada mesmo, B10. E olha, de verdade, no começo, o Fernando tava dando um pouco pra desejar. Mas eu acho que é isso que é o casal, né? Veio o Luciano pra completar completamente o Fernando. A personalidade dele, o personagem do Luiz. E olha, de verdade, eu já amo o
Eu já amo o Luciano / Fernando, Lúcifer, né? Como a galera tá chamando. Eu já amo, eu adoro a história deles, eu adoro o jeito que aconteceu, eu adoro como ele contou. Tanto é que nossas teorias estavam completamente erradas, né, Gil? A gente achava que era o Luciano no corpo do Fernando, mas na verdade é o contrário. Exatamente, é o Fernando no corpo do Luciano. E a gente tá até agora aí sem saber como era a cara do Fernando antes de morrer, não é mesmo? Antes de entrar no corpo do Luciano, no caso. A gente não tem informação nenhuma do que aconteceu antes, do que exatamente está acontecendo, do que é isso, do que é ter essas duas personalidades dentro do corpo. Nem os players sabem direito o que está acontecendo. Então, a gente vê também um certo medo por parte do Luiz de querer morrer. Agora, nesse próximo episódio, logo no segundo episódio, ele já tava com uma vida bem baixa e ele tava querendo ficar ali no QG, não querendo voltar, tava com meio medo, assim. E ele conseguiu sobreviver ao segundo episódio, bora ver se vai conseguir sobreviver ao terceiro episódio Se também, Deus né? quiser, o 3 é sagrado. O 3 é sagrado. Passou do 3, vai longe. Passar do 3, vai perder a aposta aí. Onde a gente vai perder uma grana. É verdade, isso é verdade. Mas uma cena que eu achei uma das mais interessantes desse segundo episódio foi a cena dele desabafando com a atriz. Chorei horrores. Essa cena, ela é incrível. Pra mim, eu bati palma de verdade pra essa cena, porque foi incrível. Você tá fazendo o melhor trabalho que você pode. Eu não tenho muito controle, né? O Lu, ele toma controle quando as coisas ficam meio pesadas. E eu agradeço ele por isso, mas eu tenho muito medo se um dia ele não quiser. Se um dia ele não quiser me ajudar. Por que ele não gostaria de te ajudar? Ele fez tudo isso por mim. E se eu não dou o amor suficiente pra ele? E se eu não sou suficiente mais pra ele? Eu não falava de escrever essa cena. Foi eles se interagindo entre si. Foi um salto bem grande do primeiro episódio pro segundo, né? Deles interagirem mais, eles irem mais com calma. E aos pouquinhos soltando essas coisas de cada personagem, a gente vai descobrindo pouquinho a pouquinho sobre cada personagem. E o personagem do Luiz trouxe aí um backstory que fez muita gente chorar, né? Com certeza, eu inclusa. E esse diálogo deles dois na van, essa cena emocionante dele falando sobre o marido e a Beatriz aconselhando ele, fez eu gostar mais, inclusive, do personagem da atriz, que é a Beatriz, né? Que é também uma personagem nova, de uma jogadora nova no mundo, mas não nova jogando, porque ela já havia jogado outros RPGs. E que agora, com esse desenvolvimento do personagem dela, eu particularmente estou gostando muito mais. E achei a cena completamente sensacional. Achei a cena sensacional, completamente tocante. Muito necessária, eu diria. A personagem da Beatriz, até agora a gente não sabe nada, absolutamente nada sobre ela. A gente só sabe que é o que vem na descrição da personagem dela, que ela é uma personagem que perdeu, que na verdade que ela sofreu algum tipo de atentado, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas aparentemente ela perdeu a memória, nem ela sabe exatamente o que aconteceu com ela, né? A gente só sabe mesmo que ela tem uma relação aí com o Orfeu, que é o Urutau, que fica no ombro dela, e com o Tristão, que foi o recrutou cara ela, que recrutou ela, e treinou ela e tudo mais. Então a gente tem essa certa relação amigável entre os dois. E até então, o que eu posso dizer sobre o personagem da Beatriz é que ela é um personagem que acho que ela veio aí meio que para substituir a Liz, com questão de investigação, de ler o papel e pensar, não, isso aqui eu acho que é isso, que liga com esse ponto, que ela tá sempre inteirada. Eu percebi também que ela tem uma memória muito boa, eu fico impressionada com isso, dela lembrar exatamente do que as coisas totalmente. E então eu acho que ela tá aí pra criar teoria, pra ajudar o povo aí, que é meio burrinho, a conseguir desvendar os enigmas do mestre. Eu acho muito interessante a jogabilidade dela com o Orfeu, que o Orfeu é um ser vivo. Ele faz o que ele quer, a hora que ele quer.
E eu adoro isso, eu acho que torna as coisas muito mais interessantes. Porque seria muito fácil pra personagem da atriz ter o Orfeu à disposição dela a hora que ela quer. Então eu achei uma jogada muito interessante ela ter o pet dela, que cuida dela, que esconde o canivetinho dela, que eu achei essa cena adorável. Meu Deus, eu amei. Mas quem controlar ele é, na verdade, o Selbit, né? Que é o mundo, como ele mesmo diz. Então o Orpheus é mais um NPC. Isso mostra pra gente que os NPCs são tão importantes pra história como os próprios players. E esse é o caso do Tristan, né? Exatamente, o Tristan, que aí ele é um personagem importantíssimo, tipo, um dos NPCs mais importantes, eu diria, porque ele foi o responsável por, segundo o mestre, a recrutar a Liz e o Daniel, foram dois participantes aí da ordem, que estavam morrendo, estrupiado, ensanguentado, mas não Não perde a oportunidade, ele não perde. Largou a cantar. Tristan, pelo amor de Deus, fica acordado o máximo de tempo que você conseguir. Que merda você fez, Tristan? Esse perfume é novo. É novo. Dele. Ele dá um sorrisinho e apaga de novo. Nossa, quase primeira morte do RPG, que foi de um NPCzinho, Sr. Tristan, que no momento em que apareceu, pelo menos no primeiro episódio, já ganhou meu coração completamente. Mas é verdade, ele conquistou o coração de todo mundo aí que tá assistindo RPG e tá sendo incrível esse personagem. Espero que ele continue vivo pelos próximos episódios. Amém, que ele não morra senhor. tão cedo, Quase. olha, quase virou churrasco, viu? Por falar em quase morte, sabe quem mais aí estão dizendo que tá morto? Sei bem. Let's go, sucesso extremo. Vamos lá. Pô, eu vou achar a Liz. Você olha embaixo da mesa, tem uma velha abaixada. Dona Elizabeth Weber parece que foi dessa pra melhor, aparentemente, pelo que diz a Gabi. Parece que tá a 7 palmos do chão, e ninguém sabe dizer onde tá a véia. Cadê a véia? Ninguém sabe onde Quase tá a foi véia. achada por Arthur debaixo da mesa, porém não aconteceu. Segundo Dona Gabi Cachal, Dona Liz foi de base. A véia está deitada com o Virgulino. Tá abraçada com o Virgulino. Menina, não sabemos onde tá essa tal Elizabeth. Tem muitas teorias rolando aí na hashtag, mas nada de descobrir onde tá essa velha. A gente não tem ideia. Ela deixou ali aqueles recados pro Guto, que é o personagem que já vem lá da segunda temporada. Ele tem algumas menções a ele na primeira temporada, mas ninguém sabia o que era. A gente sabe agora que ele é o amigo dela, da Liz, que era da polícia, exatamente, o Guto. E ela tava treinando ele, mas aparentemente os dois sumiram, a gente não sabe personagem onde esse, inclusive, que tinham muitas especulações, que era Senhor Hakinzeira, porém, foi confirmado que não é. Então, se você não sabia disso ainda, pode tirar seu cabelinho da chuva, meu amigo, porque Hakinzeira não é Gustavo. Tá? E também não é padre, também. Por que vocês acham que ele é um padre, velho? Ele não é um padre, mano. Ele não é um padre. Ele não é um padre. Para de falar que ele é um padre. Tem muitas teorias, a gente vai já ler algumas teorias e eu concordo com algumas, talvez nem todas, mas tem muitas teorias aí pela frente. A gente não sabe, a gente não tem ideia do que pode ser. A gente sabe que ele não é padre, mas... A gente sabe que ele não é padre. Que será que vem? Que será que vem? E estamos aí ansiosos para ver ambos logo inseridos no RPG. Tanto o Sr. Hakim, como o personagem dele, como a Sra. Gabi Cachal, com Senhorita Liz, ou outro personagem novo. Porque a Liz foi de base, não sabemos ainda. E aí, falando em Liz, falando em O Segredo na Floresta, vamos falar dessa relaçãozinha entre o Joe, Arthur e César, vamos? Eu queria que, sei lá, eu fazer isso com você. Você é meu melhor amigo, junto com o Arthur. Ah, eu sei. Que é uma relação que, pra ser sincera, eu achei bem improvável, né? Porque eles não tinham uma relação tão forte com o Segredo na Floresta, mas como foram os únicos que sobraram, acabou que é aquela coisa, né? Quando ele tá na merda,
quem tiver em volta, a gente vai catando junto e vai virando amigo junto. E foi o que aconteceu com Totalmente. eles perderam tudo, ficaram juntos, o Joe, o Arthur e o César, e tem aquela cena do final do segundo episódio, do Joe e do César Maravilhoso. conversando e tirando algumas coisas a limpo, né? E pra mim, esse trio aí é perfeito, simplesmente. Se Eu algum deles também, eu morrer, eu digo morro mesmo. junto. E na verdade, quando começou o RPG, era uma das coisas que eu tava mais ansiosa pra ver. Eu acho que eu já falei isso umas 3 vezes, mas eu tava ansiosa pra ver bastante coisa. Uma das coisas que eu tava mais ansiosa pra ver era a relação entre os 3 que sobraram. Na verdade, inicialmente eu achava que iam ser os 4, né? Mas Dona Lisa aí tá desaparecida, a cara dela aí tá estampada nos cartazes que a véia realmente desapareceu. Então sobrou essa amizade aí entre Joe, Arthur e César. Essa amizade aí que é o Arthur e o Joey são as únicas pessoas que o César consegue olhar na cara. O que mostra uma ligação muito profunda entre eles. Porque, querendo ou não, o Kaiser, ou o César... Eu vou chamar de César, tá, gente? Mas é Kaiser. Que, querendo ou não, o César, ele passou por muitas coisas. Então, ele ter essa confiança no Joe e o Arthur é muito importante para ele ter alguém a quem se agarrar, né? A quem apoiar nos momentos difíceis. E eles estão ali sempre com o César no grupinho do Zap, que eles já comentaram várias vezes. E eu acho maravilhoso. Quero mais interações, por favor. O Sr. Veríssimo confia nela, Joe, então... Não vejo por que não. Não seria o primeiro erro de julgamento do Sr. Veríssimo. Não fala assim do Sr. Veríssimo. Você não conhece ele, nem conhece a gente mais. Eu não conheço vocês. Eu viro e vou pra garagem. Ok. Eu não conheço vocês, eu seguro ele. Agora a gente poderia ler algumas teorias da comunidade. Vamos ler teorias da comunidade. A gente pediu no Twitter mais cedo para vocês mandarem teorias e comentários, opiniões sobre agora Desconjuração, o universo da Ordem Paranormal. E agora a gente vai ler alguns. O comentário que eu vou ler é da minha amiga Tissa, @stanlango, e ela falou o seguinte: tem a teoria de que o Fernando não gosta de cantar, ou ficou muito tempo calado, se ele for mesmo cantor dentre os dois, por ele ter perdido o corpo e, consequentemente, suas cordas vocais. O mesmo vale para a aparência, e ele não quer se olhar no espelho, mas é só teoria mesmo. E aí embaixo ela falou assim: eu e a @Zervit, que no caso sou eu, também levamos hipótese de que a Liz estava tentando procurar saber mais sobre a mãe dela junto com o Gustavo. Eu acho que talvez. Eu realmente acho. Eu nem lembrava que a gente tinha conversado sobre isso. Mas eu acho que talvez sim a Liz, não necessariamente buscando informações sobre a morte da mãe dela em específico. Talvez sim. Ou, sei lá, alguma forma... Porque a Gabi tinha falado uma vez em live que se a Alice achasse uma forma de voltar o Thiago da morte, ela provavelmente faria. Então, pode ser que isso aí tenha alguma coisa a ver, mas aí é uma hipótese minha da Tissa que a gente levantou. E essa teoria do Fernando, eu realmente nem parei pra pensar, não sei muito o que dizer. Eu não acho que seja isso, sinceramente. Não acho que a Liz esteja procurando a mãe dela, e também não acho que ela esteja procurando o Thiago, alguma forma de trazer o Thiago de volta. Principalmente por causa daquele... especificamente por causa daquele recado que ela deixa, daquele diário que ela deixou, que ela fala que ela precisa ir atrás deles. Ela não especifica o que ela tá indo atrás, mas que ela tá indo atrás de alguma coisa, e ela tá fazendo isso pelas pessoas que morreram, pelo Joey, pelo Thiago e pela mãe dela. Ou seja, não necessariamente ela tá indo atrás da mãe dela, não tá indo atrás de trazer o Thiago de volta, ela tá indo atrás de alguma coisa, e ela tá fazendo isso por causa dessas pessoas que morreram. Então não acredito que seja por isso que essa teoria aí, pra mim, não faz tanto sentido assim. Pode ler o próximo. Muitos dos comentários falam realmente sobre o desaparecimento da Liz. Eu achei isso muito da hora, que o pessoal tá bem empenhado em descobrir onde tá a velha. Ó, vou ler aqui Na verdade, tem 2 comentários aqui muito interessantes sobre tanto o personagem da Liz quanto o personagem do Hakim, que fala assim: a Duda, que é o @cathxx, eu tenho uma teoria de que a Liz talvez esteja infiltrada no meio dos ocultistas para descobrir mais sobre eles. Não sei porquê, mas na minha cabeça isso faz sentido. E a Maltini, @Maltini941, falou:
Eu acho que o personagem do Hakim vai estar no meio dos ocultistas, mas talvez ele esteja de espião e trabalha sozinho por ele mesmo. Aí vai descobrir que existe uma organização que faz o trabalho dele, tá ligado? Talvez tenha essa teoria, né, de que essa galera tá infiltrado no meio dos ocultistas. Eu não sei se essa teoria... O que você Olha, acha? a Annalisa eu acho bem improvável, porque ela já estava morando no apartamento ao lado do síndico e ele sabia como ela era, ele sabia quem ela era. Então, o da Liz realmente eu não acho. O do Hakim, eu não tenho nem como opinar, porque eu realmente não sei nem qual que é o personagem dele. Pode ser que seja possível. Acho que por ele não ter aparecido ainda. Na arte dele, ele tem uma carinha, assim, de ser um ocultista, porque ele é todo um cara todo tatuado, todo com um caderninho na mão, tem uns símbolos que a gente não sabe exatamente o que significam ainda. Tem todo um mistério por trás desse Totalmente. personagem. E por ele não ser um padre e estar usando uma roupa assim, pode ser um disfarce. Então, pode ser, não sei. Tem uma outra teoria aqui, que essa daqui eu acho que é uma das teorias que eu mais gostei de ler até agora, que eu acho que faz um pouquinho de sentido, pode ser que sim, por isso um dos motivos de talvez a Gabi tá falando fazer todo esse roleplay de falar que a Liz tá morta. Eu vou ler aqui pra vocês, que foi a Lena que falou, que é @0sanidade. Ela falou o seguinte: nossa, imagina se a Liz forjasse a própria morte pra dar um perdido nos ocultistas. Mas para isso, ela teria que fazer todo mundo, inclusive a Ordem, acreditar que ela morreu, pra no fim aparecer num plot muito louco. Por isso a Bagriela fica zoando tanto a morte da Eu véia. acho essa teoria do caralho, eu acho de verdade. Faz muito sentido, porque se a gente descobre que a Liz tá morta realmente, todo esse roleplay dela falando, a Liz tá morta, todo mundo ia cair nisso, literalmente. E seria um puta plot twist depois de descobrir que, na verdade, ela não tá morta. Seria. Eu também concordo. Eu acho que... E outra, eu acho que seria muito a cara da Liz forjar a própria morte. Não só isso. Exato. Ela é muito inteligente. Ela sabe como se virar, entendeu? Eu acho que é possível sim. Vou ler mais um aqui. O Gabriel, do @GabrielLopes_L, disse o seguinte. Opinião. Agora que eles vão pro QG, acho que deveria dar um tempo para uma conversa e desenvolver os personagens, igual eu nunca em O Segredo na Floresta. O Selbit falou em alguma live isso, que tem que dar um tempo para conversar e desenvolver a interação entre eles. O que você acha? Cara, eu não acho que precise dar essa pausa de um episódio inteiro, então 1 hora inteira, só para eles conversarem. Eu acho que isso vai acontecendo naturalmente, de forma orgânica mesmo, entre os personagens, da mesma forma que aconteceu no episódio 2. Foi completamente natural. Toda aquela cena, tanto da Beatriz com o Fernando dentro da van, eles conversando e aquilo foi super natural. E também o final do episódio com o Joe e o Kaiser conversando e tirando as coisas a limpo. E trazendo um pouco, o Kaiser trouxe um pouco do personagem dele, do que aconteceu nesses meses. Eu acho que não precisa de um episódio inteiro só para eles desenvolverem os personagens. Acho que eles poderiam dar uma pausa e conversar um pouco, obviamente, né? Já que eles não se conhecem e tal. Mas eu acho que as coisas poderiam acontecendo mais organicamente durante os episódios, enquanto a treta toda rola. Eu também acho, eu concordo. Eu acho que tanto Eu Nunca como a interação deles, por exemplo, no Gasparzinho Lanches, que foi uma interação engraçadinha e que ajudou eles a desenvolverem a relação entre o Joe e o César, por exemplo, foi de uma forma natural. Eu também não acho que tenha que ter essa pausa, tanto é que a gente já viu interações mais pessoais entre Joe e Arthur, Joe e César, a Trice e o Fernando. E até porque eles não têm mais tempo sobre isso, né? Como se fosse uma missãozinha que eles estão indo lá e vão resolver a parada. Não, o mundo inteiro tá pegando fogo, digamos assim, e eles não têm tempo pra ficar jogando o mundo, por exemplo, como foi na temporada E outra passada. coisa, o Joey ainda falou, eu só saio daqui quando a gente encontrar a senhorita Liz. Então eu acho que o Joey vai ser muito contra esse negócio de parar enquanto a Véia tá desaparecida. Ele provavelmente vai querer ir atrás dela e não vai concordar com isso de dar uma pausa, não. É realmente interessante você ver as interações entre os personagens nesses pequenos joguinhos que tem. Porém, de forma casual, não necessariamente você tendo que
fazer um filler, né? Porque seria um filler. Falou o seguinte: eu acho que por um momento o Joey desistiu sim do Tristan. Pronto, falei. Só voltou atrás quando a Bia mandou ele salvar ele. Assim, se ele... Teve aquela cena durante a treta, logo que o Tristan empurra, né? A Beatrice e o monstro vai pra cima dele, e ele tá ali todo naquele combate. Que é naquela hora que o Joey puxa a Beatrice e olha pro Kaiser, né? E faz aquele sinal com a cabeça, dizendo que não. E rola toda aquela treta, e aparentemente ele fala que ou é ele, ou é todos nós. Essa é a fala dele só que ele é cortado pela Beatrice. Pelo menos é isso que eu não sei, eu não vi o clipe, realmente. Não tem como falar que é verdade ou mentira. A gente precisa fazer alguma coisa por ele. A Beatriz ainda Ou tá é todo mundo aqui, ou é em só choque ele? desde que você viu. Não dava pra puxar o Tristan, porque senão seria igual o Joey falou. Seria outras pessoas ali se machucando. Mas eu não acho que eles iam simplesmente, tipo, deixar o bicho comer o Tristan e Deus abençoe e foi com Deus Tristan. Não acho que isso ia acontecer. Até porque o Joey não é o líder e o Joey não dita o que eles devem fazer. Além do Joey, tinha outras pessoas lá pra ajudarem o Tristan e foi o que aconteceu. Mas o que o comentário vem é que o próprio Joey desistiu do Tristan. Que rolou toda aquela treta ali no final, lá no elevador. Que foi o que fez eles brigarem e tudo mais. Mas quando alguém precisou de ajuda, que foi o Tristan, você foi o primeiro a desistir. Como assim desistir? Eu vi E se você aquela olhando pra criatura pulasse em cima da Beatrice, da novata dele? Mas é Como assim vocês que as acham coisas funcionam, Joey. O Thiago desistiu de alguém? De Meu pai jeito desistiu de nenhum. alguém? De jeito nenhum, o Thiago não desistiu, mas ele fez o que ele precisou fazer pra salvar os outros. Você tá dizendo que eu fiz errado em tentar ajudar mais uma pessoa? E eu acho que tem muito mais a se ver. É aquilo que eu falei de se pôr nos pés dos personagens. Se fosse você ali, o que você faria? E a gente tá falando você. A gente não tá falando de uma projeção de você. Você como pessoa, você como uma pessoa que tem coração, que tá vendo seus amigos ali diante de um bicho. Eu também acho que... Na real, sendo sincera, eu acho que se o Johnny tivesse tirado ela de lá, ela ia de base. Porque pra ela, pro bicho, tava muito mais fácil pegar ela, tava do ladinho. Mas enfim. Eu tenho mais uma. A nossa queridíssima véia, Nana, @Moonrise_, disse o seguinte: a minha opinião sobre Ordem Paranormal Desconjuração é que eu confesso que tava meio decepcionada com o personagem do Luiz quando vi pela primeira vez. Achei que ele não tinha conseguido fazer um personagem tão foda quanto o Chris foi, mas me surpreendi muito quando o Luciano apareceu. Além disso, a atuação do Luizão tá braba demais. Ele tá interpretando o Fernando e o Luciano muito bem. E eu concordo plenamente. Eu acho, sinceramente, que o Luiz meio que aprendeu a lição, que não é pra gente se jogar em cima de monstros do nada, né? Ele tá mais contido, né? Quanto a isso, mais contido, exatamente. Eu não sei pra onde o episódio vai, mas eu vou pro hospital! Eu tô vivo! Eu também, né? Todo mundo ficou vivo! Porque é isso, acho que a nova temporada, tipo assim, principalmente esse segundo episódio, foi um negócio de mostrar pros players que eles estão ali, que eles podem morrer a qualquer momento. Que não é pra ficar abrindo portas, não é pra ficar se jogando em cima de monstros, que eles podem morrer a qualquer momento. Diga-se de passagem a Erin ali, que quase foi de base, de primeira, né? Sim. E o Luiz tá incrível, assim, apesar de estar um pouquinho mais contido, ele tá atuando de uma forma incrível, tanto os dois, tanto o Luciano quanto o Fernando, e eu quero muito ver mais dele daqui Também. pra frente. Espero que ele não morra no primeiro episódio. A gente já tá fazendo a novena, a corrente de oração, que é pro Luizão não matar os personagens no terceiro episódio. Eu acho que é isso, então. Alguma consideração final? Quais são as expectativas pro próximo episódio? As minhas expectativas pro próximo episódio, eu quero muito ver uma interação maior entre o meu trio de ouro, Arthur, César e Joe. Eu acho que eles têm muito oferecido RP. Eu quero ver isso que eu falei da Erin, eu quero ver ela se mostrar mais, eu quero ver ela ser mais proativa, mostrar mais personalidade. Eu gostei muito da última aparição dela, embora ela tenha quase morrido.
Foi muito foda a granada, foi muito foda tudo que ela fez ali nessa última parte. Mas eu quero ver mais personalidade da Erin. Eu quero ver não só ela em campo de batalha, eu quero ver ela como pessoa. Eu tô curiosa pra ver isso. Eu tô curiosa pra saber onde tá a véia. Cadê a É o véia? maldito padre. Cadê a véia? Essa é a pergunta que vai finalizar esse episódio do podcast. Exatamente. Cadê a véia? Comente onde você acha que tá a véia, que a gente vai mostrar aqui no próximo podcast, tá bom? E aí, por isso é hoje, minha galerinha. Por isso é hoje, gente. Muito obrigada por assistir. Espero que vocês tenham gostado. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se tiver alguma sugestão... Deixem a opinião de vocês. Opinião contraditória, opiniões, hipóteses, teorias, qualquer coisa aqui que a gente vai ler no próximo podcast, tá bom? Marca a gente no Twitter, qualquer coisa. Uhum. Manda DM pra gente. Pode mandar DM, tá sempre é aberto. isso. Vem de DM. Tchau. Beijinhos, tchau, tchau. Beijo, tchau.